Aqui hoje. Deus tem algo para te entregar aqui hoje através desta palavra. Palavra de Deus em Mateus capítulo 23. Jesus censura os escribas e os fariseus. Nós sabemos que está cheio de escriba e fariseu, e se nós não tomarmos cuidado, nós também agiremos como um. Amém? Se nós não tomarmos cuidado, nós também acabamos agindo como se fosse um escriba e um fariseu. Então, por isso, eu quero que você preste muita atenção nesta palavra, nessa mensagem. Eu quero que você preste muita atenção nesta palavra. E eu quero que você medita, né? Eu quero que você medita. Em nome de Jesus. Vou ter que tomar uma água aqui. Vou abrir aqui, não quero canudinho não. Olha o copo, olha o tamanho do copo. Bem pequenininho, né? Esse é o copo do gigante que Davi derrubou com a pedrada. Olha o que diz essa palavra, ó gente. Presta atenção no que diz essa palavra. Eu quero que você medita nela, porque essa palavra é para mim, para você, para o senhor, para a senhora, todos que estão participando dessa live, dessa transmissão. Não vou dizer nem que é uma live, é uma transmissão de 1 hora por diante. Já é uma transmissão, né? 45 minutos por diante é uma transmissão. Live é aquilo que você faz vídeo curto. Mas aqui é um culto, né? Não estou fazendo da maneira que a gente faz no culto, aqui presencial, né? Porque presencial é outra coisa, né? É fora de série. É por isso que eu falo para você, ó, procura uma igreja que você se simpatiza, até a nossa igreja chegar aí em você, né? Procura uma igreja aí, congrega, busca a Deus, ora. Ah, pastor, aqui já é suficiente porque eu tenho lido a Bíblia todos os dias, amém. Se você está forte na presença de Deus, aí já uma situação só. Mas eu te indico uma coisa, eu falo para você uma coisa. Não tem nada melhor do que você levantar pela manhã, ou mesmo você que não tem tempo pela manhã, chegar à tarde ou à noite, dentro de um templo, e entregar a sua vida para o Senhor Jesus, seu coração, orar a Deus, amém? Orar a Deus ali, de todo o seu coração, de toda a sua alma, ainda que tenha uma pessoa ali. Os anjos do Senhor estão em derredor ali daquela pessoa. Os anjos do Senhor estão em derredor de você. Ainda que chegue você lá, pastor, eu quero uma oração aqui, eu quero participar de um culto. Esteja um pastor sozinho lá. Como eu já fiz, muitas vezes eu já fiz culto para uma pessoa só. Amém? Já fiz muito culto para uma pessoa só. E não estava no ministério Igreja Evangélica Missão do Filho. Não estava aqui ainda, mas já fiz muito culto com uma pessoa só. Então, quando você estiver no culto, Deus quer que você se abra o seu coração, ainda que esteja você sozinho ali. Você, Deus, o pastor, os anjos. Porque não tem nada mais tão tremendo e maravilhoso do que você adorar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Amém? Então não deixe esse prazer de estar dentro de uma congregação, dentro de uma igreja orando, né, para estar simplesmente só pela rede social. Amém? Eu conheço muitas pessoas aqui perto, né, que está pertinho aqui, está dentro da cidade de Pirapozinho aqui, né, mas assiste, acompanha pela rede social, né? Eu sei que Deus abençoa, porque a palavra profética, quando chega na sua vida que você recebe, Deus abençoa, Deus livra, Deus cura. Eu tenho testemunho de pessoas aqui na cidade que foi curada através de uma oração através da live, né? Pessoas de longe, que já foi muito abençoada, mas não tem nada melhor do que a igreja, a casa do Senhor. Eu sei. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim, ó. Jesus censura os escribas e os fariseus. E disse: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos:
Jesus chamou as multidão que seguia e chamou também os seus discípulos. E disse, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei, guardai, pois tudo quanto ele vos disseram. Porém, não imitais nas vossas obras, porque dizem e não o fazem. Amém? Está dizendo que na cadeira de Moisés se assentou os escribas e fariseus, os mestres, os pregadores. Hoje se assenta na mesa, se assenta na cadeira de Moisés, hoje como profeta, os homens de Deus, os pastores, os sacerdotes. Só que muitos no meio de nós, sacerdotes, eles impõem uma ordem para o povo fazer, para o discípulo fazer, mas ele não faz. Ele não faz. Quando que você vai descobrir, ou alguém vai descobrir, você vai estar salvo? Como que alguém vai descobrir que eles não fizeram o que era certo e apenas mandaram as pessoas fazer? Quando chegar o arrebatamento. Quando chegar o arrebatamento vai ser a vergonha de tanto homem de Deus. Ah, pastor, então não era homem de Deus? Claro que era. Era homem de Deus. Balaão não era homem de Deus? Mas não se perdeu na loucura? O mundo vai descobrir quem são os verdadeiros, quem são os falsos, no dia que chegar o arrebatamento, porque quando chegar o arrebatamento, os verdadeiros vão sumir tudo. E aquele que se assentou na mesa como escriba, como fariseu, que coloca fardo pesado nas costas das pessoas enquanto ele não levanta nem com o dedo, eles vão perecer. Eles vão perecer de tal maneira que vão até se levantar como um falso profeta e vai se unir junto com a besta para tentar pelejar contra os céus. Só que vai ser a pior derrota da vida deles. Porque já está escrito que a derrota vai ser grande, que o cheiro vai ser mau na terra, de tanto daqueles que tentaram lutar contra Deus. Porque está escrito que muitos daqueles que lutavam a favor vai querer lutar contra. Porque muitos só se interessam, naquilo que fazem parte dos seus banquetes. Para muitos importante, para muitos você não é importante. Para muito o importante é o que você tem, é o que você faz, é o favor que você faz, não a sua alma. Porque na hora de falar a verdade não falam. Na hora de proceder bem não procedem. Jogando fardo em cima das pessoas, mas porém não fazem aquilo que Deus mandou. E diz assim, no versículo 4: atam fardo pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com dedo querem movê-los. Está vendo? Ata muito fardo pesado nas costas dos homens, enquanto eles nem com dedo querem movê-lo. Você vê como é incrível. Muitos deles ainda dizem: nós ajudamos
ajuda um monte de gente por aí. A gente ajuda isso, ajuda aquilo, não ajuda nada. É fácil eu ajudar alguém pegando o que é seu e dando para alguém. É fácil eu ajudar alguém, né, tirando de você e dando. Eu quero ver a pessoa ajudar tirando de si. É muito fácil eu ajudar alguém tirando o fardo de alguém e dando para ele, ou tirando dele e passando para outro, e não eu carregando. Então tudo isso vai ser cobrado. Quem muito foi dado, muito também será exigido. Muito também será exigido. E diz assim, no versículo 5: praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus falatórios, né? E alongam as suas franjas. Está vendo? Falam demais. Nas suas falas não é 2 minutos, 3 minutos. É muitas horas. E querem ser visto. Quer ser visto dos homens, do mundo inteiro. Eu quero ser visto, porque quem não é visto não é lembrado. Olha o argumento. Olha o argumento da pessoa. Quem não é visto não é lembrado. Como se os antigos profetas foram vistos, tão vistos assim por alguém. Como se quando Naamã queria ver o profeta Eliseu, né? Como Naamã, quando queria ver o profeta Eliseu, Eliseu foi lá atender Naamã, colocou a mão na cabeça de Naamã e expulsou a lepra de Naamã. Foi assim? Ou foi ao contrário? O Eliseu mandou um recado pelo seu discípulo, vai lá e fala para ele dar 7 mergulhos. E o que nós temos visto é o contrário daquilo que a palavra de Deus diz, daquilo que Jesus disse. O que nós vimos hoje é as pessoas seguindo ao contrário daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus ensinou. É por isso que muitos preferem seguir o Velho Testamento, porque é mais fácil, é mais simples passar uma borracha no que está escrito e reescrever depois, e até passar livros com pregações. Porque se você, em vez de ler a Bíblia, você lê as pregações, certamente você vai se envolver com o homem. Mas se você ler a Bíblia, meditar na Bíblia Sagrada, você jamais vai se envolver com o homem. Você vai ter envolvimento com Deus. É aquele ditado: quanto menos você souber, quanto menos você entender, mais fácil fica para passar você. É por isso que eu falo para você: leia a Bíblia, medita na Bíblia Sagrada, medita na Bíblia Sagrada. Ah, mas eu já leio o livro do fulano, do Beltrano. Não, leia a Bíblia Sagrada, porque nela que Jesus disse que tem a vida eterna. Ah, mas é um livro educativo, um livro isso, aquilo. Há tempo para todas as coisas debaixo deste céu. Mas o tempo de Deus é agora, é já. Porque o nosso Deus é o Deus de já, o Deus que faz já. Quando você clama, você pede, Ele já faz. E voltando na palavra, Ele disse, no versículo 6: amam o primeiro lugar nos banquetes. Presta atenção, eles amam os primeiros lugares no banquete, né? E as primeiras cadeiras na sinagoga. Quer dizer, as primeiras cadeiras são dos grandes. Ai de alguém se sentar naquelas cadeiras. Ai de alguém sentar naquelas cadeiras. As saudações nas praças e o ser chamado mestre pelos homens.
Eles gostam de ser chamados de mestre. Mestre, fulano, bota um título lá em riba, lá em cima. É o fulano, é o profeta. Um dia, tudo isso vai ter a sua cobrança. Tudo tem a sua cobrança, porque tudo que você recebe aqui, você tem que prestar conta no tribunal de Cristo. Porque tudo que você tem é emprestado. Você vai usufruir só enquanto você tiver vida aqui nessa terra. Um dia você vai ter que escolher. Ou ficar nessa terra, permanecer aqui, ou partir para a glória. Mas essa escolha tem que ser sua mesmo. Ninguém pode escolher por você. Porque o Evangelho só tem um caminho de ida. O Evangelho não tem caminho de volta. A Bíblia chama de tolo aquele que vai e volta. Então temos que prosseguir, ir para frente. O nosso alvo está lá em cima. E voltando na palavra, ele disse no versículo de número 8: vós, porém, não sereis chamado mestre. Está vendo? Deus está dizendo: vós não serás chamado mestre, porque um só é o vosso mestre. Vós todos sois irmãos. Deus falou que nós todos somos o quê? Irmãos. A ninguém sobre a terra chame vosso Pai. Mais uma palavra que muitos gostam de chamar as autoridades eclesiásticas de pai. Ah, o fulano é o meu pai na fé. E para onde que foi Abraão? Então Abraão não foi salvo, porque você já adquiriu outro pai na fé. Então quando chegar o tempo da sua redenção, quem vai te esperar lá no céu vai ser essa pessoa que você está chamando de pai todos os dias. Abraão, nosso pai, não vai ser o teu pai. E aí, para onde que você vai? Você sabe para onde você vai? Porque isso aqui não foi o homem que disse, isso aqui foi Jesus Cristo que disse: a nenhum homem chama de pai. Ele não está falando carnalmente, ele está falando espiritualmente. E ainda tem uns que chegam, abrem a boca e dizem: olha, o fulano é meu pai espiritual. Eu não aceito isso. Quando alguém vem falar, eu repreendo. Eu repreendo porque eu tenho conhecimento e tenho ciência de que o seu pai na fé é Abraão. Quem sou eu para fazer o que Abraão fez? Quem sou eu para ser amigo de Deus, andar do lado de Deus como Abraão andou? Quem sou eu para ter obras, justificar por obra e por trabalho? Quem sou eu? Abraão foi justificado por obras e também por trabalho. Quando Deus falou: sacrifica o teu filho, Abraão não falou: não, meu filhinho não, eu vou passar a mão na cabeça dele, porque ele é um rapazinho tão bonitinho. E se você vê os exemplos de hoje, você se escandaliza com os filhinhos dos papais espiritual. Olha, presta atenção, o pai espiritual que você escolhe. Você só tem direito de uma escolha. Só tem direito de uma escolha. Quem é o teu pai espiritual? Você só tem direito a uma escolha. Está dizendo aqui, não sou eu que disse, Jesus que disse. Está vendo? A ninguém sobre a terra chame de pai, porque só um é o vosso pai, aquele que está onde? No céu. Porque quando Jesus veio, Abraão já estava onde? Onde que Abraão estava quando Jesus veio? E o que foi que ele falou? E o que foi que Jesus falou sobre Abraão em Lucas
16, 19. Quando morreu o rico, que estava perecendo no inferno, o que foi que Jesus disse lá na parábola do rico e do mendigo? Quem era que estava no céu para receber as almas? E a quem aquele homem chamou de pai? Abraão. A quem aquele homem chamou de pai? Foi Abraão. Eu não posso mudar o testamento de Deus. Você não pode mudar o testamento de Deus. Nós não podemos mudar o testamento. Jesus disse que deu um novo testamento para gente, um novo mandamento. Então ele disse aqui, vou repetir: a ninguém sobre a terra chamais vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está onde? No céu. Nem sereis chamado guia, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Amém? Um só é o vosso guia, é o Cristo. Então para com essa história, o fulano é o meu guia. É o seu guia? Ele vai te guiar para longe mesmo. Para cima eu tenho certeza que ele não vai te guiar. Porque o homem não consegue guiar ninguém para cima. Porque o homem é carnal. Deus falou: vós sois todos carnais. Eu não sou carnal não, eu sou muito espiritual, Deixa alguém passar por você e pisar no seu pé, para ver se você vai dar o outro pé para ele pisar. Ou você vai processar ele, ou você vai dar um nele. Então você é bom. E Deus continuou falando, dizendo: não serei chamado guia, porque só um é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós sereis o vosso servo. Quer ser o maior? Seja o servo de todos. Foi o que Jesus disse. Mas Jesus falou para quem? Tanto por discípulo que estava com ele, quanto com o povo. Mas tem gente que não gostaria de ouvir isso. Tem gente que vai passar por essa transmissão, vai ouvir falar, e ela talvez vai ficar até escandalizada. Que é isso que esse pastor está falando? Eu estou acostumado a chamar o meu pastor de meu pai na fé. Que é isso? Então continua. Quando a igreja for arrebatada, você vai ficar e vai ver ele junto com você. E você vai perguntar: por que o senhor não subiu? Porque você não pode subir também. Porque ele é o seu pai na fé. O seu pai na fé não é Abraão. Ele não te entregou para a salvação. Ele carregou você para ele. As almas são de Deus. E já tem um tomador de conta lá no céu. Não é você, não é eu. As almas já têm seu endereço certo. As almas já têm o seu endereço certo. Não pertence a mim, não pertence ao Senhor, a senhora, não pertence a ninguém. As almas é de Deus. As almas é de Deus. E ele disse assim, para finalizar, ele disse assim, quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. Amém? Aquele que quiser ser pai de todos, aquele que quiser ser grande, aquele que se exaltar, ele vai ser humilhado. É por isso que tem que haver o arrebatamento. É por isso que tem que haver o arrebatamento, porque Deus vai arrebatar todos aqueles que foram humildes, e o mundo inteiro vai ver a vergonha que este pregador que desvia do caminho do Senhor vai passar. E o mundo inteiro vai zombar dele, vai dizer: puxa vida, aquele não era o homem que fazia milagre, aquele não era o homem que curava o enfermo, aquele não era o homem que pregava, a pregação não era tão bonita daquele homem. Só que ele pregava para você, você foi salvo. Ele pregava para mim. Mas para ele não funcionava, como diz aqui, no versículo 3, fazei
Guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imitais, nem as suas obras, porque dizem e não fazem. Está vendo? Ata fardo pesado e difíceis de carregar, e o põe sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. O negócio está sério. As coisas estão sérias. Quanto mais agora que nós sabemos que o tempo se aproxima. É num piscar de olho, mais cedo ou mais tarde, mais cedo mesmo, ou mais cedo, né? Ou mais cedo, Jesus se apresentará entre as nuvens com todos os seus escolhidos e os arrebatados, que vai ser transformado na hora. E aí eu quero ver a confusão deles, como disse Miqueias, que um é um sabre de espinho, outro é um espieiro. E aí vai ter uma confusão deles, porque o carro deles, os carros do ano dele, a Hilux dele, o Ferrari dele, ou mesmo o Porsche dele, não vai conseguir voar até o céu. Aquelas propriedades deles, eles não vão conseguir se esconder lá dentro, porque o adversário dele não é carnal, é espiritual, e pode entrar onde quiser. Ainda mais que o Espírito Santo já foi embora. E aí? Aí Miqueias disse, aí haverá a confusão deles. No dia do Senhor, aí verás a confusão deles. Porque ninguém está preocupado com a salvação de A, salvação de B, está preocupado com a sua própria conduta, com seus próprios pés. Ao invés de falar a verdade, pula por cima da verdade para poder recardar mais. Porque quanto mais recardar, mais enriquecerá. E o povo, para onde que vai? Cadê a salvação? Cadê a salvação? Cadê o reino? Todo mundo quer ser Abraão. Todo mundo quer ser Abraão. Todo mundo quer ser Salomão. Todo mundo quer ser Davi. Mas eu duvido muito se existe algum crente hoje que queria ser Jeremias. Eu duvido muito. Tem crente agora falando que está amarrado. Está amarrado não. Pois é, todo mundo quer ser Abraão, todo mundo quer ser Isaac, Jacó, foi muito rico. Todo mundo quer ser Salomão, que foi rei, enriqueceu tudo. Mas ninguém quer ser Jeremias, porque sofreu muito, ninguém quer ser Jeremias. Então, nós temos que guardar a palavra de Deus da maneira que ela é, do jeito que ela é, para que no dia do Senhor, eu e você estejam preparados, você e eu estejam preparados, estejamos preparados para esse dia, apercebido, porque nem carne nem sangue vai herdar, nem carne nem sangue vai herdar. Ah, mas eu estou orando, estou botando até a mão, levantando lá para o lado de Israel, porque Israel tem que ser salvo e Israel já está salvo, e você? A Bíblia diz que Israel já está salvo, e você? Eu tenho que orar para a salvação do povo que está perdido, o gentio. Ah, mas está sofrendo muita gente lá, Deus é que sabe. Se Deus quiser, Deus destrói tudo ali que está errado e coloca só o certo. Se Deus quiser, Ele acaba com a guerra. Mas muitas coisas acontecem para provar o seu coração, para ver como é que está você. Se está com pensamento em Deus ou no homem. Você tem o direito de escolha. Você tem o livre-arbítrio para escolher o Deus ou o homem. Amém? Eu escolho Deus. Eu escolho Jesus Cristo, nosso Senhor. E você?
Amém? Ele disse que aquele que for que se exaltar será humilhado. Está vendo? E aquele que se humilhar, ele será exaltado. Então vamos se humilhar na presença de Deus, na presença